Seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. No vídeo de hoje vou mostrar o que é um contexto e o que você deve levar em consideração na hora de analisar os contextos de um texto bíblico. Então, fique conosco e confira. O contexto é tudo aquilo que está junto ao texto e que serve para definir o sentido das palavras. Eu vou dar um exemplo a você. Se você estiver numa feira de frutas e ver a palavra manga escrita em algum lugar, certamente deduzirá daí que se trata de manga fruta. Por outro lado, se você estiver numa loja de roupas e ver a palavra manga curta, você saberá que ali manga não é uma fruta, mas parte de uma roupa. Essa distinção só é possível de ser feita por causa do contexto. Muitos pregadores acabam não fazendo a análise correta do contexto da passagem bíblica e aplicam o texto sagrado segundo suas próprias intenções, segundo o que eles acham. Como disse David Hellman de uma forma bem humorada, alguns pregadores usam a Bíblia da mesma forma que o bêbado usa o poste, mais para apoio do que para iluminação. No momento do estudo da passagem bíblica, devemos chegar o mais próximo da compreensão dos primeiros ouvintes do texto sagrado. Para isso, fazemos a chamada exegese do texto, analisando basicamente dois aspectos: o aspecto histórico e o aspecto literário da passagem. Ao analisar os contextos histórico e literário de uma passagem bíblica, devemos levar em consideração algumas coisas. Primeiramente, procure determinar os referenciais da passagem bíblica. Os referenciais são os personagens por meio de quem o sentido do texto bíblico deve ser compreendido. Por exemplo, se você estiver analisando os ditos de Jesus a um fariseu acerca do sábado, por exemplo, procure conhecer o que é um fariseu e a compreensão que esse grupo religioso tinha acerca do sábado, pois é essa compreensão que vai estar em conflito acerca do que Jesus tem a dizer e vai trazer a lição. Se você não determinar o contexto dos personagens e destinatários de um texto bíblico, você cairá no erro de dar ao texto bíblico um sentido que o autor não pretendia. Cuidado, pois este é o caminho das heresias, do mau ensino. Em segundo lugar, determine a ideia principal da passagem bíblica. Muitos estudantes erram ao analisar um texto bíblico porque dão valor a aspectos secundários da passagem bíblica como se fosse a ideia principal do texto. Por exemplo, ao analisar a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, muitos atentam para as ações do filho pródigo e se esquecem do filho que ficou em casa. Na verdade, a lição da parábola é encontrada na relação desse filho mais velho que ficou em casa com o seu pai, diante da aceitação do filho arrependido. Por fim, entenda a passagem dentro do contexto histórico da redenção, ou seja, veja o que a passagem bíblica ensina acerca da salvação de Deus na história. Se você estiver estudando uma passagem do Antigo Testamento, perceba como a passagem tem seu significado em Jesus. Mas se a passagem estiver no Novo Testamento, veja como o texto se desenrola a partir do ministério de Jesus, daquilo que Jesus fez e ensinou. Lembre-se de que o principal ensino das Escrituras é a redenção de Deus em Cristo Jesus, e não alguns conselhos morais apenas. Todo o ensinamento das Escrituras converge em Cristo. Portanto, tenha em mente quem são os personagens e destinatários da passagem bíblica no momento de interpretar um texto sagrado. Os contextos histórico e literário dessa passagem vão ajudar você a entender o sentido que Deus pretendia comunicar com a passagem que você está estudando. Eu vou deixar um vídeo aqui no card que vai ajudar você a estudar o texto bíblico para a pregação expositiva. Então você vai lá, clica e confere. Também convido você a seguir a Escola de Pregadores no Instagram e no Facebook. Aqui abaixo estão os nossos endereços e aguardamos você lá. Que Deus seja, portanto, glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo.